Seja muito bem-vindo. Eu sei que tem um monte de bolinha aí de live nesse momento, mas fica por aí que essa nossa live vai valer a pena. Você nunca vai ver aí o seu pãozinho com café da mesma forma. Hoje nós vamos abordar esse tema que faz parte do nosso dia a dia, um pãozinho, um café, e que tem muitas dúvidas. Muitas pessoas têm dúvida do que comer, do que consumir. Então, qual pão escolher? Esse pão faz mal, não faz mal? Por que que faz mal? Então, vão chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas. Aproveita, tira aí a sua dúvida no final, tá? Sua dúvida sobre pão e sobre café. Pode ser como faz o café, ou então qual o melhor pão, não sei. Qual a dúvida que você tem sobre esse assunto? Aproveita e deixa aí nos comentários. E vai chamando o povo, né? Usa a setinha para chamar aí mais e mais pessoas para compartilharmos esse assunto. Combinado? Então vamos lá, hoje nós temos, vocês gostaram, aprovaram, então nós temos aqui o nosso quadro e nós vamos falar sobre pão e café. Primeiro ponto, gente, ainda existe a tal da questão, alimento bom, alimento vilão, né? Então, até uma das perguntas na caixinha hoje foi exatamente essa, se pão realmente fazia mal para distensão abdominal, para acúmulo de gordura abdominal. Então, as pessoas ainda têm muito disso. Esse alimento não pode. Mas não é um não pode porque tem uma explicação. É um não pode porque idealizou-se que não pode fazer parte da alimentação. E não é bem assim. A gente sabe que dois pontos são fundamentais na hora que a gente fala de alimento: a frequência e a quantidade. Quantas vezes você come esse alimento por dia, por semana? Até o alimento dito saudável, se você come sempre o mesmo tipo de alimento, você deixa de consumir outros nutrientes. É o que a gente fala da alimentação monótona. Então, se você come, por exemplo, banana todo dia, 3 vezes ao dia, e deixa de consumir outras frutas, você está perdendo ou reduzindo o leque de nutrientes. Então, primeiro, frequência. Quantas vezes você come esse alimento por dia ou por semana? E outro ponto é a quantidade. Então, também você sentar para comer, por exemplo, 20 pães, 10 pães de uma sentada, como a gente diz, isso é um excesso, é um exagero. Então, é possível e necessário a gente avaliar esses dois pontos: frequência e quantidade. Combinado? Então, foram esses dois pontos que eu coloquei aqui para a gente entrar a nossa live e começar falando sobre isso. Agora vamos começar pelo pãozinho. Vocês gostam de pão? Pão faz parte do seu dia a dia. Cada pessoa tem as suas preferências. Tem quem gosta de pãozinho com manteiga, com queijo, na chapa, com requeijão. Enfim, tem diversas combinações, mas é bem característico do café da manhã, ainda da maioria do brasileiro, o pãozinho e o café. A gente sabe que existem as diferenças regionais, mas, no geral, ainda tem aí esse predomínio do pão, com café, com leite, todo dia, né? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu virar a câmera, que fica melhor, certo? Então, o primeiro ponto que a gente vai falar é esse aqui, ó, certo? Nós dividimos o nosso tema hoje em pão e café. E aqui nós vamos começar pelo pão. Primeiro, um ponto bem importante, né? Aí diz, consuma pão integral. Pois bem, primeiro, você sabe se realmente esse pão é integral? Então, é importante avaliar o rótulo. A gente sempre frisa aqui, avalie o rótulo do alimento.
Então, vai lá, primeiro ingrediente tem que ser, de fato, farinha de trigo integral. Porque a gente vê muito produto que é a fachada, que é a frente, 100% grãos, 100% integral. E quando você vai ver o rótulo, não tem nada de integral. Então, avalie primeiro se realmente esse pão é integral. Segundo, por que que o pão integral seria melhor do que o pão branco? Você sabe por quê? A gente vai falar já já sobre isso, certo? Segundo ponto que eu coloquei aqui para a gente falar é sobre o glúten, né? Que existe sim uma banalização quanto ao glúten. Muita gente tira o glúten, glúten emagrece. Vou tirar o glúten porque o glúten vai me fazer emagrecer. Não sabe o que é glúten, não sabe qual a proposta de fato retirar esse glúten. Então, o glúten, ele está presente aí na farinha de trigo, é responsável por essa elasticidade, certo? É um aminoácido. E por que que a gente deve ter cuidado com o glúten? Glúten, alguns grupos específicos de pessoas. Pessoas com doenças autoimunes, pessoas aqui, que eu coloquei tudinho para a gente falar, certo? O autismo também, as pessoas que têm essa patologia, crianças com autismo e intestino. Então, se você tem aí alguma doença inflamatória intestinal relacionada, é importante avaliar esse glúten. Então, primeiro você faz uma avaliação se você tem a doença celíaca, que é aquela pessoa que não pode ter contato nem com traços do glúten. E segundo, você faz aí uma avaliação para saber se você tem alguma sensibilidade. Como é que eu sei que eu tenho uma sensibilidade ao glúten? Geralmente, ao consumir o glúten, surgem algumas reações. Então, tem pessoas que ficam com a barriga distendida, aumento de gases, ou então descamação, certo? Nariz, orelha, ok? Então, pode ser indicativos de sensibilidade ao glúten. Então, é importante você avaliar. E por que que nessas pessoas, pessoas com doenças autoimunes, pessoas com autismo e com alguma alteração no intestino, é importante avaliar o consumo do glúten? Vamos lá. O glúten no intestino, deixa eu desenhar aqui para vocês, vamos lá? Ó, eu vou desenhar aqui. Aqui nós temos as dobras intestinais, certo? E esse triângulozinho aqui é o glúten, que tá lá na farinha de trigo que você consome no pão, no bolo e por aí vai. Então, quando você consome esse glúten, aqui nessas dobras, ó, do teu intestino, o glúten faz o seguinte, ele aumenta a permeabilidade intestinal. O que é isso? Eu digo que abre a porteira. Então, esse glúten aqui, ó, deixa esse espaço. E nesse espaço começa a entrar substâncias indesejadas, como, por exemplo, essas bolinhas aqui que vocês estão vendo, ó. Então, passam para dentro dessa área substâncias que não são desejadas. Então, o glúten, que é o que a gente está falando aqui, é o glúten, pode estar associado com doenças autoimunes, com alterações no intestino, porque você aumenta essa permeabilidade aqui intestinal e principalmente no autismo, certo? Então, é importante avaliar o consumo do glúten. Deu para entender, pessoal? Isso aqui, ó, certo? Isso aqui é um exemplo bem claro de como o glúten pode atuar. Outro ponto, quando a gente fala de pão, de farinha de trigo, que a gente deve ter cuidado, é com isso aqui, ó. Contaminação. O que é que acontece? Vamos lá? A nossa farinha de trigo, ela fica estocada, certo? Existem os estoques aí de farinha de trigo, não só farinha de trigo, mas de outros cereais. E nessa armazenagem não tem um certo controle de segurança alimentar.
Inclusive, nós temos uma legislação que permite um número acentuado desses micro-organismos. Então, existe a possibilidade de contaminação pelo ácaro, certo? Por isso, algumas pessoas podem desenvolver reações alérgicas e muitas vezes associa apenas com glúten. Aí faz o exame, não tem doença celíaca, não tem sensibilidade ao glúten, mas tem a contaminação. Por isso que muitas padarias, muitos estabelecimentos dão preferência à farinha de trigo exportada, né? A gente diz de fora, importada, né? Importada. Então, é importante a gente saber que existe essa possibilidade. Então, é importante avaliar, ok? Outro ponto, quando a gente fala de farinha de trigo e o glúten, para fazer o exame, para saber se você tem doença celíaca, você não pode parar de consumir o alimento que tem o glúten, porque aí você vai alterar o resultado do exame. Então, você precisa estar em contato com o agente agressor, se for, né, no seu caso, para você ter uma resposta, um resultado. Tá bem, pessoal? Nossa live hoje, para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre pão e café. Algumas verdades que você possivelmente não conhece, tá? Então, nós já falamos da farinha integral, já falamos do glúten, já falamos do tal do ácaro, que é aí uma possível contaminação. Agora, nós vamos falar sobre a tal da insulina. Por que geralmente a gente orienta um pão integral, né? Por que o pão integral é melhor do que o pão branco, do que o pãozinho francês? Devido ao tipo de carboidrato. Então, na farinha de trigo integral, a gente tem um maior teor de fibra, de cereais integrais. E esse maior teor de fibra vai fazer com que você trabalhe o que a gente chama desse hormônio aqui, ó, insulina, certo? A insulina é liberada quando o nosso corpo tem glicose, que é o açúcar. Então, o carboidrato que a gente come dos alimentos se transforma em glicose. E essa glicose convoca a insulina. Vamos pro quadro? Vamos desenhar? Vamos aqui para vocês entenderem, ó. Vamos cá. Deixa eu pegar aqui. Então, faz de conta que você comeu um pãozinho, ó. Pãozinho francês, bem bonitinho, quentinho. Esse pão aqui vai se tornar o que a gente chama de glicose, ok? Essa glicose vai chamar a insulina. Onde é que fica essa insulina? Fica lá no pâncreas que produz essa insulina, certo? É um órgão que nós temos. Então, tem esse pâncreas que liberou a insulina. Então, aqui é uma célula, ó. Aqui uma célula bem desenhada, só que não. Como vocês estão vendo, eu sou excelente desenhista. Importante é vocês entenderem a lógica. Vamos cá. Então, tem a célula. A insulina chega aqui nessa célula e faz com que a glicose adentre a tua célula. E aqui dentro, essa glicose vai se transformar em energia, ATP, certo? Então, a insulina tem esse papel e a glicose. O que é que acontece quando você come muito pãozinho francês, quando você come muito pão Jacó, como a gente chama por aqui? Você vai ter muita glicose. Você vai ter glicose em excesso. E essa glicose em excesso vai precisar de mais insulina. E esse excesso de insulina vai provocar médio, né, e longo prazo, que a gente chama de resistência à insulina.
que seria resistência à insulina? É um pré-diabetes, certo? Então, o que é resistência à insulina? É quando essa insulina aqui, tua célula começa a ficar resistente, a não ter essa ação tão efetiva. E aí a gente diz que a tua célula enche o saco da insulina, ó. Então, essa glicose começa a ficar solta, ficar na corrente sanguínea, ó, certo? Começa a ficar livre. E glicose livre, açúcar livre, é o quê? É oxidante. É radical livre. Então, não é bacana, certo? Então, esse esqueminha aqui para vocês entenderem a questão da resistência à insulina com excesso de glicose. Outro ponto, a resistência à insulina está associada com inflamação. O que é isso, Nutri? Inflamação. Por que é importante eu saber disso? A maioria das doenças, possivelmente você conhece aí, tem como base a inflamação. Como, por exemplo, obesidade. Então, a pessoa que está com excesso de peso, ela é uma pessoa inflamada, ok? Então, também temos a questão de doenças como depressão, doenças com diversas patologias aqui. Gordura no fígado, que é esteatose hepática. Está associado com o quê? Com essa resistência à insulina. Por isso que quando a gente trabalha no tratamento dessas doenças, a gente olha muito o tipo de carboidrato, certo? Alguma dúvida, pessoal? Quem está chegando? Então, vamos seguindo, né? Então, a gente já falou aqui da insulina e agora nós vamos falar das substituições. Tem gente que diz assim, eu vou fazer meu pãozinho, meu pão low carb, enfim. E aí começa a fazer a substituição das farinhas. Então, o que acontece? Tira a farinha de trigo branca e coloca, por exemplo, para tirar o glúten, coloca a farinha de arroz. Mas o que é importante a gente frisar? A farinha de arroz é mais saudável do que a farinha de trigo? O que é que vocês acham? Sim ou não? Me contem. Vou dar um tempinho aqui para vocês responderem. Pois é, muita gente sai trocando aí, substituindo a farinha de trigo pela farinha de arroz. Não tem glúten, é saudável. O arroz branco, né, que é o que se prepara a farinha de arroz, é com arroz branco. O que acontece? Ele também vai ter um teor alto de carboidrato refinado, simples, né, que a gente diz. Então, isso mesmo, Beth, não é mais saudável. Então, é importante ter cuidado. Não é porque tem farinha de arroz que você vai estar consumindo em excesso. Combinado? Então, observe isso. Existe a farinha de arroz integral também. Mas aí você deve olhar sempre a lista de ingredientes. Eu já vi a Urbano. Eu sei que é uma marca que trabalha com as farinhas de arroz. Inclusive, tem uma que é uma mistura, um mix de farinhas. Então, leia sempre a lista de ingredientes. E observe, se você for procurar aí a receita, de fato, como é que você vai fazer essa substituição. Por quê? Porque a farinha de arroz não tem glúten. Por não ter glúten, você não vai conseguir fazer certos tipos de preparo. Por exemplo, um pãozinho francês você não vai fazer com farinha de arroz. Vai precisar de outros ingredientes para dar esse volume. Algumas receitas usam o psyllium, que é o quê? Que é uma fibra. Inclusive, eu gosto muito do psyllium. Tem um pão que eu faço aqui em casa, totalmente também vegano. Inclusive, tem no feed que eu uso o psyllium, farinha de arroz, que é a próxima farinha que a gente vai falar. Que a farinha de arroz também é muito utilizada em bolos, em preparações, em panquecas, em pão. Aquele pãozinho de micro-ondas que faz rapidinho. Pode usar a farinha de amêndoas. Lembrando que a farinha de amêndoas tem um teor maior de gordura.
Então, não é que seja ruim, gente. É tudo a questão de para quem, quanto que você vai consumir, a quantidade e a frequência. Quantas vezes você está consumindo isso por dia, por semana, ok? Importante ter esse bom senso. Então, a gente já falou aqui das substituições. Outra também farinha que usam muito é a farinha de coco, que também é uma farinha bacana. Tem um baixo índice glicêmico que a gente diz que é isso. Não eleva tanto essa insulina que a gente falou na estante. Então, são algumas farinhas que a gente consegue fazer substituições, certo? Farinha de amêndoas, farinha de arroz e farinha de coco. Aí tem outras farinhas de grão de bico e outras que você pode utilizar. Então, é estar atento a essas substituições e ter cuidado. Não é porque tem lá low carb, não é porque tem farinha de amêndoas que você vai poder consumir em excesso. Bom senso, tá, gente? Então, pãozinho, era isso que eu tinha para falar do pãozinho, né? A gente falou esses tópicos todos. Agora nós vamos falar do café. Vamos falar do cafezinho? Quem aí gosta do cafezinho? Inclusive, hoje eu postei no feed, se você ainda não viu, uma receita de café funcional. Um café bem diferente para você colocar no seu dia a dia. Pois bem, o café, ele tem compostos fenólicos, ele tem aí um efeito antioxidante. Quando a gente fala de antioxidante, às vezes a gente ouve tanto falar de antioxidante e não sabe de fato para que serve. Por que é tão importante? Primeiro, a gente produz, nosso corpo está produzindo a todo momento que a gente fala de radical livre, certo? Então, a gente está produzindo radical livre, que é natural. Se lembra? Deixa eu desenhar, vamos desenhar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, isso aqui é o nosso guia hoje por aqui. Vamos lá, deixa eu desenhar aqui. Aqui a célula, certo? Aqui dentro, ó, tem uma organela que a gente chama mitocôndria, certo? E, como eu falei lá, a glicose, ela produz aqui dentro ATP, que é energia. Já pensou se a gente não tivesse energia, né, para fazer as nossas reações, as nossas funções aí? E quando a gente produz essa energia, a gente libera os radicais livres. Então, no nosso corpo, naturalmente, tem radical livre. O que é que tem que acontecer? A gente tem que ter os antioxidantes para balancear com os radicais livres, certo? Então, a gente tem que equilibrar, porque esse radical livre em excesso, que é o ruim, que é o danoso. Por exemplo, radical livre em excesso começa a danificar, ó, essa estrutura aqui celular. Quando ele danifica essa estrutura celular, você começa a mudar a forma da tua célula. E aí essa célula perde muito da sua função. Muitas doenças estão associadas com o que a gente fala de quê? Estresse oxidativo, certo? Então, por exemplo, gordura no fígado, por exemplo, doença inflamatória intestinal, né? Tudo isso é associado com estresse oxidativo. Então, ó, esse desenho aqui para a gente falar de antioxidante e radical livre. E o café, ele tem muito antioxidante, o que é bom, o que é bacana. Então, muita gente, café é saudável, sim, café é saudável, certo? Em que? Em dosagens adequadas,
certo? Nada de excesso. Por quê? O que é que acontece quando a gente consome café em excesso? No café, nós também temos uma substância, que é o que a maioria das pessoas conhece, que é a cafeína. E a cafeína é metabolizada de forma individualizada, como a Josi, ó, falou, a Josiane aí falou, que só toma café pela manhã. Se ela toma à noite, ela fica sem sono. Por quê? Possivelmente, ela deve ser aí uma das pessoas que degrada essa cafeína de forma lenta. A gente diz que tem um metabolismo lento para cafeína. Por isso que algumas pessoas sentem de fato essa mudança no sono, essa interferência. Quando ela toma o café pela manhã, beleza. Quando toma pela noite, já não funciona, já não rola. Então a cafeína, que né, deixa você mais elétrica, né, mais ativa, né? Ela vai lá no nosso sistema nervoso central. Então, ela tem sim esse papel importante. Em excesso pode sim interferir aí no seu sono. E é importante também a gente falar que a cafeína está presente em outros alimentos que você possivelmente não conheça. O chá verde, o tal do Red Bull, né? Não sei se você já olhou a composição do Red Bull, ele tem cafeína e tem taurina. Então, por isso que aquela propaganda de que ele deixa você mais ativo, né, mais alerta, cafeína aí fazendo seu efeito, certo? Então, muito cuidado realmente com o excesso. A gente tá falando em excesso. Quanto nutre tomar de café? 2 xícaras por dia é, em geral, o ideal, ok? E claro, se você tem essa dificuldade com a metabolização, evita consumir próximo aí do teu horário de dormir, certo? Então, nós falamos da cafeína. Outro ponto também que eu quero falar aqui com vocês é do tipo, não é? Qual tipo de café que vocês consomem? É pó? Então, tem gente que moe o café na hora, né? Que tem aquele moedor, tem todo um ritual. Geralmente, quem tem paixão pelo café tem todo esse ritual com o café. Então, ele realmente tem moedor, tem o seu filtro, né? Especial, enfim, são pessoas que realmente amam o ritual do preparo do café. Mas, no geral, as pessoas usam o quê? Café em pó, o instantâneo, né? Aquele lá, que eu só queria falar agora o nome da marca. Que a pessoa lá dilui. Então, mas o que eu coloquei aqui pra gente falar foi sobre o orgânico, que muita gente não conhece, e o tradicional. Qual a diferença do café orgânico? Que é um café que eu particularmente estou usando. Por quê? Né? Vamos lá, a gente escuta muito falar de orgânico. Orgânico é mais saudável, mas por quê? Bem, quando a gente fala do café orgânico, existe uma certificação. Para você afirmar que aquele café é orgânico, você tem uma certificação, uma regulamentação. Então, e é o modo que é produzido esse café. O que é que acontece? Muitas vezes, desde a produção de lá do café, da planta, até quando você vai moer esse café nessa indústria, eles colocam o quê? Substâncias químicas, produtos químicos, pesticidas, agrotóxicos e por aí vai. Esse é o, né, café tradicional. No café orgânico, não tem nenhuma adição desses produtos químicos. É utilizado pesticidas naturais, enfim, produtos naturais para combater. Então, é um produto de melhor qualidade, por quê? Porque você não vai ter esses produtos químicos quando você consome. E outro ponto, a gente tem que frisar aqui também a produção, gente. Quando você está produzindo lá o seu café, um café orgânico, você não está danificando esse solo, não está danificando
os lençóis, né, freáticos com a água. Você não está colocando em risco as pessoas que trabalham diretamente nessa produção, porque não está tendo esse produto químico. E, claro, você está levando mais nutrientes. Eu até anotei aqui. Então, o café orgânico, ele tem mais zinco, ele tem mais cobre do que o tradicional, ok? E ele tem menos metais tóxicos ou metais pesados, como cádmio, certo? E como o cromo, certo? Aqui ele tem menos, ok? E o café orgânico ele tem mais antioxidantes. Lembra que a gente falou lá daquele desenho dos antioxidantes? Então, com o café, a gente consegue ter esse efeito, certo? Café orgânico. Então, se é possível, dentro da sua realidade, invista no café orgânico. Eu sei que tem, pelo menos aqui em Aracaju, o que eu achei em pó, já moído, foi Rituais do 3 grãos. 3 corações, desculpa. Rituais de 3 corações, tá? Do 3 corações, que é a marca, ok? Então, você acha aí, já encontrei no Bom Preço, mas já vi no Pão de Açúcar, você acha aí nos supermercados, tá? Porque eu já vi no Pão de Açúcar uma marca que eu não lembro o nome, que era o grão. Então, se você tem um moedorzinho, você pode fazer também na sua casa. E agora, como faz o café? Qual é a melhor forma de fazer o café? Primeiro, filtro. Então, quem me segue já ouviu falar isso. Aquele filtro de papel. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Pegar para mostrar, porque tem até a marca, né? Esse filtro de papel que muitas vezes a gente usa, né? Que é mais prático. Ele tem o quê? Esse papel assim, ó. Papel para ficar nessa corzinha, não é? Foi usado uma substância química, que é o quê? O cloro. Para deixar assim branquinho esse papel. Então, quando a gente faz o nosso café aqui de primeira, a gente acaba consumindo essas substâncias químicas. Então, o ideal é o quê? Você pegar, colocar no teu coador, certo? Colocar um pouquinho de água quente. Então, você já vai, antes de preparar o seu café, colocar um pouquinho de água quente. Fez lá a filtragem, descarta essa água quente. E aí, você prepara o seu café. Então, você vai pegar lá o teu pozinho, né? De café. E se você viu lá no feed, tem a receita com outros itens, né? Tem gente que coloca gengibre, que é o café que muita gente usa aí como termogênico. Café que coloca o óleo de coco, né? Tem gente que coloca o óleo de coco, que é uma fonte de gordura, que a gente diz gordura rápida, né? Cadeia média, então você tem sim lógica de você usar o óleo de coco para fazer um pré-treino, se esse for o seu objetivo, porque essa gordura de cadeia média, ela é absorvida rapidamente, então ela dá energia muito rápido. Então, por isso tem gente que coloca lá o cafezinho com óleo de coco, certo? E coloca óleo de coco, coloca canela, né? Então, a gente botou lá a receita no feed de canela, que eu uso diariamente. Canela e cúrcuma. A cúrcuma, pessoal, é excelente antioxidante, anti-inflamatório. Tem muitos estudos mostrando o efeito da cúrcuma, que é o açafrão da terra. Então, use esse tempero no seu dia a dia. Então, aqui, ó, eu uso em casa, aqui em casa, no meu shot com limão. Eu uso no meu café. Vira e mexe, eu coloco no arroz, no frango. Use os temperos naturais, porque eles são fontes de fitoquímicos e ajuda aí, né, a promover o que todo mundo quer, que é o quê? Saúde, certo? Então, utilize. Eu falei do filtro de papel, mas pode-se utilizar o filtro, né, de aço inox. Você pode comprar o seu e utilizar.
Pode utilizar também o famoso, antigo paninho, né? Eu tenho aqui em casa, vira e mexe eu uso, não é do meu dia a dia, mas existe aí o coadorzinho de pano. Cuidado com o coador de pano para você trocar sempre esse coador, né? Porque ele acaba facilitando a contaminação, porque tem umidade chama a contaminação. Então, higienize, certo? Com detergente bonitinho, depois coloca o água sanitária, se possível, tá? Então, higieniza e faz a substituição a cada 2 meses. Vai depender muito do seu uso. A cada 1 mês, mas troca, certo? Não fica com esse coador de pano a vida toda, não. Até porque é baratinho, R$ 1,50, R$ 2 você consegue comprar. Existe até o refil, né? Só o paninho que você pode colocar. E olha se esse pano for de algodão, né? De preferência. Enfim, então a gente falou aí dos métodos de filtragem, né? De preparo. Tem gente usando muito as máquinas, né? As máquinas Três Corações, tem a outra também, enfim, várias marcas aí, Nespresso, né? Que também usam aí essas maquinazinhas de café, certo? Alguns cuidados. Lá na clínica a gente tinha a questão dessa maquininha, porque muita gente chegava, estava esperando na recepção, aí lá tomava o cafezinho. E nessas escapulidas, né, eu fui lá, uma vez ou outra, fui tomar esse café. E aí eu fui olhar o quê? Fui atrás de informação nutricional. Primeiro, muitas vezes a informação nutricional não está na cápsula. E até mesmo na caixa é difícil você achar a composição. Então, aí você tem que ir no site da Três Corações, da Nespresso. E outra informação aqui importante. Se você tem intolerância à lactose, aí que você deve ficar mesmo, anteninha ligada. Porque muito dessas cápsulas, principalmente esses sabores mais adocicados, tipo cappuccino, tipo essas misturas assim mais doces, geralmente vai leite. Então, cuidado, tá? Se você tem na sua casa, muito cuidado. A maioria das cápsulas já tem sim uma preocupação de evitar contato, né? Liberação dessas substâncias, que era uma das preocupações, porque aquela cápsulazinha, faz de conta que aqui é a tua cápsula. Ela entra, o jato de água entra nessa cápsulazinha, né? Para o preparo do café. Então a preocupação era se não liberava substâncias tóxicas, certo? E não, até onde a gente sabe, essas cápsulas têm uma tecnologia que evita essa contaminação, mas não substitui você ficar de olho na composição, ok? Deixa eu ver o que mais a gente pode falar aqui nos nossos pontos. Bem, é isso, né? Tem alguma dúvida, pessoal? Quem chegou por agora? Tem alguma dúvida sobre café? Outro ponto, quando você for fazer seu cafezinho aí, né? Tem café sem açúcar, com açúcar. A gente sempre orienta você a consumir o menos de açúcar de adição possível. Tem gente que não toma café com açúcar, toma açúcar com café. Então, muito, muito cuidado. Se você consegue tomar, você já tem o hábito de tomar o café sem açúcar, show de bola. Se não, vai reduzindo aos poucos. Qual açúcar? Preferência de coco, demerara ou mascavo, certo? O mascavo, a gente frisa aqui a questão da maior facilidade de fungo, contaminação por fungo, porque ele é mais úmidozinho. Se você pegar
o açúcar mascavo, ele é mais, né, mais molhadinho, essa umidade favorece a contaminação por fungo. Ah, eu não posso tomar o açúcar mascavo. Depende para quem. Lembram? Então, se você tem, por exemplo, candidíase de repetição, não é um açúcar bacana, ok? Então, você tem contaminação desse fungo e aí é mais fácil de você contaminar. Sem falar que quem tem candidíase de repetição tem disbiose e aí deve sim evitar o excesso de açúcar, certo? Alguma pergunta, minha gente? Vocês gostaram da live? Tô vendo os coraçõezinhos. Me contem. Eu tô querendo muito fazer as lives toda segunda. O que é que vocês acham? Me diz aí. Talvez eu vou deixar uma enquete lá nos stories pra gente fazer assim, toda segunda uma live, pra gente ter essa frequência. E antes de a gente falar demais, eu responder as perguntas, se surgirem, eu quero lembrar você do meu curso online, o meu primeiro curso online, Guia Prático do Café da Manhã Saudável, para você aí reinventar o seu café da manhã sem perder tempo. Tá simplesmente fantástico. Tô tão feliz com o resultado desse curso, porque ele tá aí uma verdadeira curadoria. O que é curadoria, né? Eu fui até procurar o significado de curadoria no dicionário. A gente lembra muito de curadoria com artes, né? Curadoria é quem tem atenção, cuidado com algo. E esse curso tá assim, eu fiz uma verdadeira seleção, tanto do cardápio, que vocês vão receber um cardápio mensal para o café da manhã, quanto da aula teórica, porque tem assim, ó, a teoria para você saber o porquê fazer as suas escolhas. Afinal, vocês querem ter independência, né? Ninguém quer viver aqui assim, bitolado. Vocês têm que entender o porquê, por que acontece, como que acontece no seu corpo, para aí sim a gente fazer as melhores escolhas, certo? Então, o curso tá na bio, é só quando acabar aqui você ir lá na bio, clicar e fazer a sua aquisição. O preço está super acessível. Eu realmente fiz questão de fazer um valor bem acessível para você conseguir adquirir e colocar em prática, tá? Então, vai lá, compartilhe se for válido, se você sabe que alguém precisa melhorar o café da manhã, que alguém tem dificuldade de colocar o café da manhã no seu dia a dia, porque acorda apressada para ir para o trabalho, para ir para a faculdade e não faz o café da manhã. Então, envie, tá, gente? Muito obrigada a vocês que entraram, que participaram. Não teve nenhuma pergunta, então eu creio que foi tudo bem explicadinho, não é isso? Beijão, fiquem com Deus, boa semana para vocês, para todos nós. E a gente volta, se vocês desejarem e tudo der certo, na próxima segunda-feira, às 20 horas, tá bem? Tchau, tchau!